Bem, gente, boa noite. Nós estamos dando início a mais uma aula, né, da nossa disciplina de fundamentos matemático, e hoje eu vou apresentar para vocês um tutor que vai auxiliar vocês em qualquer dúvida que vocês tenham, diferente da questão avaliativa, claro. O Emerson é um aluno de doutorado, então ele vai auxiliar vocês, e assim, o que eu combinei com ele foi de que vocês, de passar para vocês, tirar as dúvidas de vocês em um horário específico. Ele vai falar um pouquinho do que ele tem em mente, e se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo depois, tá bom? O Emerson, seja muito bem-vindo, a turma é super animada, né? E eu acho que vai ser bem bacana essa parceria. Prazer, meu nome é o Emerson, eu fiz graduação em Engenharia Civil no Instituto Militar de Engenharia e sou aluno doutorado do professor Estevam. E a gente vai combinar, ou hoje, ou mais tardar amanhã, um Google Forms com um quizinho dos horários que eu acho que ficam melhor para vocês e que estão dentro da minha agenda, para a gente poder fazer algum tipo de resolução e ajudar vocês na disciplina. Eu não sou especialista como a professora Raquel, mas eu conheço alguma coisa e, de repente... Está aprendendo, nós estamos aprendendo. Tá. Então, a ideia, na verdade, que eu combinei com o Emerson, é dele disponibilizar um horário, 1h30, 2 horas, né, da semana, para que ele possa tirar a dúvida de vocês. Então, na verdade, ele vai disponibilizar um Google Forms com os horários que ele poderia, né, dar esse acompanhamento, fazer tirar essas dúvidas de vocês. E aí, dentro desse horário, é importante vocês preencherem, porque quem vai ganhar, na verdade, vai ser a maior quantidade de pessoas para aquele horário, né, o Emerson? Sim. Exatamente. E aí, a partir daí, ele, na semana que vem, ele já vai disponibilizar para vocês aqui no próprio Classroom mesmo, ele vai disponibilizar para vocês o link, né, no Google Meet. Não, vocês vão observar que não vai ter apenas alunos dessa turma, vai ter também alunos da turma de fundamentos do professor Fábio Protti. Eu já conversei com ele, né, ontem eu tive uma reunião com o Emerson, depois eu passei tudo para o Fábio, e o Fábio pediu para que mantivesse essa mesma ideia. Então, o Emerson vai estar tanto auxiliando vocês, quanto o professor Fábio, tá? Os alunos do professor Fábio. Então, eu acho que é um plus, né, um a mais. Claro que, assim, eu vou continuar, né, auxiliando vocês no que for necessário, né, e como o Emerson, né, disse, né, que ele não é especialista, eu também não sou especialista, não, mas, assim, eu tenho realmente uma bagagem um pouco maior, porque eu trabalho com análise combinatória, com técnica de demonstração, desde a minha graduação, que começou em 99, né? Então, assim, tem um pouquinho mais. Mas a gente está aqui para um ajudar o outro, né? Então, o que for necessário, eu ajudo vocês, eu ajudo o Emerson ajuda vocês, e assim vai. Eu acho que o intuito da disciplina realmente é a gente somar, né? Então, e somar implica em vocês aprenderem um conteúdo. O que eu mais estou interessada é exatamente que vocês aprendam o conteúdo.
tá? Então, é mais ou menos isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar? Vocês têm alguma sugestão? Acha que vai funcionar ou não? Vamos, a hora é agora, né? Então, fiquem à É claro vontade. que vai funcionar. O nosso monitor é um cara formado pelo IME, então não tem como dar errado. Ah, é? É o Instituto Militar de Não, Engenharia. eu não lembro, eu já não lembro o que ele falou, eu lembro que ele é formado em engenharia. Pelo Instituto Militar, pô, é lá na UFBA. Sim, não, eu sei que é pelo IME, eu sei o que é o IME, eu só não lembro, não sabia, não lembrava. Não lembrava que a formação dele foi pelo IME. Não, galera, eu tenho um pouquinho de experiência, não no conteúdo de vocês. A gente vai tentar se ajudar na medida do possível. O que eu Claro, puder, se tiverem dúvidas, a gente pode trocar um pouquinho. Exatamente. E assim, vocês entendam o seguinte, que eu não sei tudo, né? O Emerson não sabe tudo, né? E assim, se por um acaso vocês perguntarem algo que ele não saiba responder, é óbvio que ele vai falar, olha só, e eu não sei nada. Ó, sabe assim, Emerson? Ah, meu pai. Tô rindo, mas tô chorando, é isso mesmo. Mas, enfim, assim, o que eu quero dizer é que se ele tiver alguma coisa que ele não souber, ele vai vir até a mim, e se eu souber responder, claro, eu vou passar para ele, ou passo para vocês diretamente, explico para ele e tudo mais. Então, realmente, eu acho que é para a gente somar, agregar, tá? Quanto mais, melhor, eu acho, né? Por isso que eu falo que essa disciplina é uma disciplina de muita... a gente precisa ter muita aplicação, né? E a aplicação implica em fazer muito exercício. Na verdade, tudo na vida, né? Então, se você fizer todos os exercícios que eu proponho e estudar tudo, ou seja, tirar um tempo para a disciplina, a disciplina vai fluir muito bem, tá? Com alguns deslizes, às vezes sim, às vezes não, mas é natural, mas eu acho que funciona bem. Tá bom? Mais alguma dúvida? Só Matheus. Não? Acho que ninguém não tem mais dúvida nenhuma. Tem dúvida nenhuma. Então, tá tudo ok. O Emerson, fique à vontade. Se você quiser sair, pode sair. Se você quiser continuar para assistir a aula, para ver mais ou menos o conteúdo, também pode ficar, não tem problema nenhum. Tá bom? Ok, então. Obrigado. Seja muito bem-vindo e vai ser de grande valia a sua ajuda. Eu sei que... Ainda hoje, ou mais tardar amanhã, eu coloco o link, daí vocês votem e combinem um horário que fique mais legal para vocês, para a gente poder se ajudar um pouquinho. Perfeito. Tá beleza, então? Tá perfeito. Tchau, tchau. Fechou, mestre. Show. Bem, gente, então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Vocês têm alguma dúvida da aula passada? Tô achando que vocês estão muito acanhados, né? Não tem falado, só Deus. A aula passada foi um pouco conturbada, algumas coisas que eu nunca vi. Entendi. Tautologia eu não entendi muito bem o que é. O que você não entendeu o que é? Tautologia. Então, tautologia é o seguinte, a gente tem atribuição de valores, né? Então, a gente tem lá as proposições e cada proposição tem a sua atribuição de valores, que é verdadeiro ou falso, certo? Ou seja, cada proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Até aí, ok? Ok. Então, e aí, quando você tem a junção de várias proposições, você tem que fazer todas as combinações, ou seja, na verdade, você utiliza até do princípio multiplicativo, que a gente viu lá até que é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. E aí a gente tem exatamente esse número de possibilidades de valores, né? Valores lógicos, né? E o que acontece é que aquela proposição grande, né, a maior de todas,
ela é, né, aquela fórmula que a gente chama de fórmula, aquela fórmula, ela é uma tautologia quando atribuído qualquer valor lógico para ela, sempre vai dar verdadeiro. Eu estou anotando aqui. Quando atribuído qualquer valor lógico, sempre dá verdadeiro. Qualquer valor lógico vai ser verdadeiro. E aí tem várias lá na aula, né, em que a gente tem essa possibilidade. E aí, por que a gente utiliza dessa ideia, da tautologia? Porque a gente quer pegar uma fórmula e verificar se ela é equivalente logicamente a uma outra fórmula. E para que a gente prove que uma fórmula A é equivalente logicamente a uma fórmula B, a gente quer exatamente mostrar que, ao trocar o símbolo de equivalente logicamente, que é aquele símbolozinho que são duas setinhas, uma para um lado, outra para o outro, você transforma aquilo em uma bicondicional, ou seja, um se somente se, e a se somente se B tem que ser uma tautologia. Ou seja, para quaisquer valores atribuídos às proposições, né, às fórmulas atômicas, sempre vai dar verdadeiro. Ok? Entendi. Entendi que assim, às vezes a senhora fala algumas palavras, algumas coisas, porque tem que essas transformações que a senhora fala, né? Ainda parece um pouco uma nave espacial para mim, mas eu vou ter que empreender um tempo estudando isso aí. Senão... Exatamente. Até porque alguém até perguntou aqui, acho que no chat, que eu dei uma olhada, porque eu ainda não estou... se nós vamos ter uma questão avaliativa, vamos ter questão avaliativa. Nós estamos indo para a nossa 5ª questão avaliativa, e ela é exatamente de lógica proposicional, ou seja, é todo esse conteúdo, essa parte, né, todo esse conteúdo. Então, por isso, da importância de vocês entenderem, revejam a aula, né, a aula que eu coloquei lá no YouTube para vocês, está também disponível no Classroom. Se tiver dúvida, eu estou à disposição, agora o Emerson também está à disposição, e a gente vamos tirando as dúvidas, tá ok? São quantas? São 10. 10. São 10, tá? São 10 questões, tá bom? E é mais ou menos isso. E assim, é importante vocês fazerem as questões, porque não tem outra prova, né? Ou seja, ela é o que nós chamamos de avaliação continuada. Então, vocês têm que fazer essas questões, têm que alcançar a nota para poder passar. O que foi? O que está falando aqui? Calma aí, tipo eu o quê? Socorro. E quem certamente não vai alcançar a pontuação das questões? Aí você vai ter que... Não, olha só, o que acontece? Como assim você não vai? Você ainda está nós estamos ainda na 4ª questão. São 10 questões, você precisa ter 6, tá? Nessas questões. O que vai acontecer é que no final do curso, eu não vou dar, não vai existir uma prova, não existe uma prova que você possa fazer para uma prova final, tá? O que vai acontecer é que se a pessoa estiver próximo de alcançar o objetivo, que é a nota 6, eu vou dar uma questão valendo ponto para que vocês alcancem o objetivo. É essa a ideia, tá? Foi esse o combinado desde o início, tá? Eu tinha 2 opções, ou eu fazia uma prova no meio do semestre, uma prova no final do semestre, certo? Só que, assim, quando eu faço 2 provas, eu acabo perdendo dias de aula, né? E eu acho que vocês acabam não estudando por completo. Assim, você está estudando semanalmente, né? Você está aproveitando.
eu estou bem satisfeita até agora com as 4 questões. A maior parte das pessoas que entregou tá alcançando o objetivo. Eu tive pouquíssimos zeros, então, eu não sei a sua situação, Everson, mas eu ainda não me deparei com nada ruim, não. Assim, né? Claro que no Talvez todo... o zero tenha sido dele, pô. É por isso que ele tá assim, nervoso, tadinho. Ele tá o quê? Talvez o zero tenha sido dele. Aí talvez é por isso que ele... Não, mas assim, eu tenho esse cuidado. Mas Everson, você tirou 0 em tudo? Até agora? Pelo menos nas 3 primeiras. Oi? Mas Ele você... falou que pelo menos nas 3 primeiras, Raquel. Eu sei, mas você fez ou você tirou 0 mesmo? 0 mesmo, não vi nem a primeira nem a segunda. Você não fez? Isso. Mas aí é que tá. Mas você não fez por quê? Qual foi o motivo? Enrolação da vida, trabalho, depois peguei Covid. Tá. Mas aí... Uma parada atrás da outra. Bem, mas então, Everson, você tem que correr atrás. Por quê? Você teve 8 questões, tem 8 questões para fazer. No caso, uma você já não, né, disse que não foi bem. Espero que a quarta questão você tenha ido bem. E para você correr atrás. Agora você tem que correr atrás das outras questões. Tá ok? Não se sinta Tranquilo, derrotado, tá? Quando você ainda... falou 6, eu fiquei mais aliviado. Hã? Quando você falou na nota 6, eu fiquei mais aliviado. Ainda tem recuperação. Mas não se garanta nisso, porque as últimas 3 questões geralmente são as mais difíceis, porque o conteúdo é mais difícil. Tá? Mas, assim, não é nada impossível, eu acho que todo mundo consegue. Cara, você tem aí mais 8 notas para brigar aí, cara. Você tem que tirar minimamente pouco menos do que 8 para você ser aprovado no final e caso não fique com a nota acima de 6, ainda tem um voto de misericórdia ainda. Ô, Lucas, eu tô vendo aqui o que você escreveu. Assim é legal de fazer, mas agora está complicado porque vários trabalhos estão convergindo. Exatamente, mas se você for pensar bem, o que acontece? Eu estou no meio do curso agora, e vocês estariam fazendo uma prova de fundamentos agora, nesse exato momento, onde você teria que saber todos os conteúdos. Será que você iria estudar todos os conteúdos para fazer essa prova, já que você já está todo atolado com vários trabalhos? Agora você só precisa estudar lógica. Você não precisa estudar nada de análise combinatória. Então, você já ganhou. Então, eu acho que, assim, a gente tem que dividir o nosso tempo. O nosso tempo tem que ter um tempo para cada disciplina. Eu acho que, assim, por isso que eu falo, é melhor a gente fazer, às vezes, 3, 4 matérias bem feitas que pegar 7 e não conseguir dar conta. Eu sei que vocês são calouros, então vocês começam com 5, né? É obrigatório ter 5, né? Começar com 5, eu acho. Mas, assim, as disciplinas, elas são realmente super puxadas. E online, eu acho que tá mais puxado ainda, né? Porque é trabalho atrás de trabalho. Mas eu acho que vocês conseguem. Não fiquem desesperados, não. Vai dar tudo certo. Tá bom? É mais o fato do período ter sido reduzido, mas a gente está reclamando de barriga cheia. O método aí de não tem jeito. avaliação tá não, tranquilo. eu acho que está super tranquilo. Eu acho que está muito bacana essa forma de avaliar, apesar de me dar muito mais trabalho. Vocês não têm noção de como me dá trabalho, porque toda semana eu tenho que corrigir prova. E eu tenho levado uma média de 15 horas corrigindo as provas de vocês. É uma média, tá? Então, assim, tem me dado muito mais trabalho, mas eu acho que é muito mais prazeroso porque eu vejo a evolução de vocês. Entende? Tá? Sim. Tá. Vamos então dar continuidade.
Eu acho que a gente vai resolver muito isso, não. Depois a gente conversa um pouquinho melhor. Então, vamos continuar com a nossa aula, que é uma aula um pouco mais intensa do que a aula da terça-feira. Então, por isso que eu falei para vocês pegarem a parte de lógica, a primeira parte de lógica proposicional, para que vocês não venham com dúvidas para a aula de hoje. Mas, vamos lá, vamos ver o que a gente... Agora eu não consigo mais ver chat, aumentei a tela aí, vocês vão me falando o que está escrito no chat. Bem, então a gente... Oi? É um parágrafo inteiro. Como assim um parágrafo inteiro? Eu vou ler aqui, tá, mas eu também acho esse sistema melhor. Everson, se dedica para fazer as seguintes que eu sei que você consegue levantar a sua nota. Se a coisa apertar, pede ajuda para a turma, para ajudar no raciocínio e no estudo. Exato. Tem gente que fica de prontidão para ajudar os outros. E se não conseguir pegar a nota 6, pelo menos se dedicando, você consegue depois focar inteiramente em FMC para pegar a nota suficiente para passar. Então, Everson, conta com a turma, tamo junto. Exatamente. Porque o que acontece é que se você chegar a 5, você chegou à nota 5, você vai ter uma questão a mais em que a gente vai conseguir alcançar essa nota, né? Só que a 11ª questão é a 11ª que é o conteúdo todo. Então, ou seja, eu não vou dizer para você qual é o conteúdo. Então, você precisa saber o conteúdo todo para poder fazer essa 11ª questão. Ok? Que quando eu falo questão, não necessariamente é uma questão só. Podem ser várias, pode ser 3, 4, ok? Para exatamente diluir esse problema. Tá ok? Vamos, então, dar continuidade, porque essa parte é uma parte mais também complexa. Bem, então vamos para a segunda parte de lógica proposicional, e eu vou definir para vocês o que significa um argumento válido. Bem, um argumento, ele pode ser representado em forma simbólica como P1, E, P2, E, P3, até Pn, e isso, né, implicando em um quê? Ou seja, quem é P1, quem é P2, P3, até PQ, Pn e o quê? São fórmulas, certo? São fórmulas que estão separadas, o P1 até Pn são fórmulas separadas por conjunção, e no final a gente tem o quê? Certo? Que está separadas das demais fórmulas. E cada uma tem um nome. Então, a gente diz o seguinte, que P1, P2, Pn são proposições dadas, ou seja, o sistema vai dar, ou seja, nós vamos dar, e elas são chamadas de premissas, ou seja, hipóteses. São hipóteses do meu argumento. E o que é o que nós chamamos de conclusão. Então, o nome já diz, ou seja, você tem hipóteses e você quer chegar com essas hipóteses a uma conclusão, certo? E aí a gente chega à conclusão que é que, certo? Então, a gente diz que P1 e P2 até Pn implica logicamente em quê? Ou a gente diz que Q pode ser deduzido logicamente dessas premissas P1, P2 até Pn. O que implica logicamente? Nós vimos na aula passada o que implica logicamente. É justamente quando eu pego o meu P1, P2, EP2, EP3, EPN, isso tudo, certo? E faço exatamente a condicional com que, e isso me dá uma tautologia, ou seja, para quaisquer valores lógicos de P1, P2 até Pn e que, tá? Ele vai ser verdadeiro. Então, é exatamente isso. Então, a gente, com essa definição do que seria um argumento, a gente diz que esse argumento ele é válido quando for uma tautologia, tá? Então, ele vai ser válido quando, para quaisquer valores dados, valores lógicos dados, ele é verdadeiro.
ok? Então, para testar se P1 e P2 até Pn implica logicamente em que é uma tautologia, a gente tem várias possibilidades. A gente pode utilizar da tabela verdade, certo? Então, a gente pode utilizar a tabela verdade que a gente viu na aula passada, né? Onde a gente vai atribuindo os valores lógicos e a gente verifica que a coluna final é tudo verdadeiro. A gente pode utilizar das regras de dedução. Quais são as regras de dedução? Nós vamos ver exatamente nessa aula e a gente vai observar que as regras de dedução, elas são exatamente as regras, as propriedades que a gente utilizou na aula passada, que são as regras de equivalência. E nessa aula a gente vai aprender as regras que nós chamamos de regras de inferência. Então, as regras de dedução, ela está dividida em duas partes. Regra de equivalência e regra de inferência. E aí, o que acontece na regra de dedução? Como que a gente resolve pela regra de dedução? A gente pega e modifica a fórmula, tá? Que é essa aí, P1, IP2 até Pn, e a gente modifica sem alteração do valor lógico. Então, se ela é verdadeira, ela continua sendo verdadeira. Se ela é falsa, ela continua sendo falsa. Porque quando a gente faz essa alteração, a gente modifica, preservando o seu valor lógico, a gente não está alterando o valor. Ela continua sendo o mesmo. O que é verdadeiro, o que é falso. E aí, quando a gente faz isso, o que a gente faz? A gente pega todas as nossas premissas, tá? Que são supostamente verdadeiras, e aplica as regras de dedução até chegar a quem? Ao quê? Que é o quê? A minha conclusão. Se eu, ao atribuir os valores lógicos de P1, P2 até Pn, elas são verdadeiras e eu utilizo das regras de dedução e as regras de dedução continuam sendo verdadeiras, eu vou chegar à conclusão que Q também é verdadeiro. E verdadeiro condicionada a verdadeiro, a gente sabe que isso é verdadeiro. Então, quando isso é verdadeiro, a gente prova que é uma tautologia, certo? Então, é exatamente o que a gente faz. Gente, se tiver alguma dúvida, tá? Então, o que é uma sequência de demonstração? Uma sequência de demonstração é uma sequência de FBFs, ou seja, fórmulas bem formuladas, na qual cada FBF é uma hipótese, ou seja, uma premissa, ou o resultado de uma premissa, certo? O que significa ser resultado de uma premissa? Eu apliquei uma regra de dedução, que eu sei que eu não altero o valor lógico da minha premissa, certo? E consigo encontrar algo que vai chegar à minha conclusão. Então, o que a gente faz inicialmente? A gente sugere, né, a gente começa com as hipóteses P1, P2 até Pn, então todas essas são as minhas hipóteses, as minhas premissas, todas elas são verdadeiras, certo? E a partir daí eu vou utilizando a regra de dedução nessas minhas premissas, e aí com isso eu não altero o valor lógico, eu vou aplicando as minhas regras de dedução, até chegar ao que eu quero, que é a minha conclusão, que é o meu Q, certo? Então, essa é a minha ideia. Então, as regras de dedução, como eu já havia falado, são duas. As regras de equivalência, que nós vimos na aula passada, que são exatamente o quê? Aquelas regras em que a gente diz o quê? Deixa eu utilizar aqui onde a gente utiliza aquele símbolo, que é uma setinha para a direita e para a esquerda, onde a gente tem uma fórmula A, a gente tem uma fórmula B, e a gente troca esse símbolo aqui pela bicondicional, ou seja, o se somente se, e a gente mostra que para quaisquer valores lógicos de A e de B, se a gente fizer A se somente se B, a gente gera uma tautologia. Quando isso acontece, a gente está dizendo que A é equivalente logicamente a B, certo? Então,
o que acontece? A gente tem que, na equivalência, permite que as fórmulas individuais sejam reescritas mantendo o mesmo valor lógico, certo? Então, a gente consegue provar isso. Agora, nós temos a nova regra de dedução, que é a regra que nós chamamos de inferência, que nós não vimos na aula passada. Nós só vimos as regras de equivalência. As regras de inferência, elas são diferentes da equivalência. A equivalência a gente utiliza dessa simbologia, desse símbolo. A de inferência, a gente utiliza o que nós chamamos de implicação lógica. Então, a gente diz que A implica logicamente em B quando a gente atribui a esse símbolo a condicional, certo? E quando a gente utiliza a condicional, a gente mostra que A, então, se A, então B é uma tautologia, certo? Então, dados os valores A e os valores B, a gente diz que ele implica logicamente em B quando a gente gera uma tautologia. E aí, ela, na verdade, ela não precisa necessariamente ter o mesmo valor lógico. Por quê? Porque a gente vê que a condicional, ela só vai ser falsa quando A é verdadeiro e B é falso, certo? Então, se eu tiver A falso e B falso, a gente vai ter uma veracidade na minha condicional, certo? Se eu tiver, por exemplo, falso em A e verdadeiro em B, a gente vai chegar à conclusão que isso é verdadeiro. Por quê? Está condicionado apenas, ela não está bicondicionado. Então, a dedução, a regra de inferência, ela permite a dedução de outras fórmulas a partir de fórmulas anteriores, na sequência de demonstração, certo? Como a gente está assumindo que as nossas premissas são todas verdadeiras, automaticamente, quando a gente utiliza de uma regra de dedução, que é uma regra de inferência, obrigatoriamente essa regra de inferência tem que ser verdadeira. Por quê? Porque se ela for falsa, eu tenho verdadeiro implica em falso, que vai me dar exatamente algo falso. Então, isso não pode acontecer, certo? Isso vai ficar um pouco mais claro com os exemplos, tá? Então, a gente vai começar relembrando as regras de equivalência. E aí, a gente tem o seguinte, olha só as regras de equivalência, são... Lembra que eu botei isso lá no Classroom? Lá no Classroom tem lá, olha, tem todas as regras de dedução. Então, tem uma tabelinha para isso, vocês podem olhar lá. Eu tenho, olha, P e Q, ó, eu tenho aqui que P e Q, comutativa a P e Q, é equivalente, logicamente, em que? Q e P. Certo? Então, se eu pegar e atribuir valores lógicos para P, atribuir valores lógicos para Q, se eu pegar fizer a conjunção dessa fórmula, e fizer a bicondicional dessas duas fórmulas, a gente vai chegar à conclusão que é uma tautologia. E eu fiz isso na aula passada, certo? Então, nós temos exatamente as regras: comutativa, associativa, leis de Morgan, condicional, dupla negação, absorção, idempotente, identidade, bicondicional e contrapositiva. Então, nós vimos todas essas regras de equivalência, que eu deixei até um exercício para vocês, que foi exatamente construir a tabela verdade, mostrando que todas essas são uma tautologia, certo? Ou seja, são equivalentes logicamente, ok?
E aí, onde se aplica isso lá no nosso argumento válido? Então, exemplo, suponha que uma hipótese de um argumento proposicional pode ser simbolizada como não A, ou não B, ou C. Se a gente for observar, o que é não A ou não B? A gente pode utilizar da minha o quê? Da lei de uma equivalência que é exatamente Morgan, onde a gente chega à conclusão que não A ou não B é exatamente não A e B, certo? Então, essa é a minha hipótese, então eu posso colocar essa premissa aqui como sendo a minha hipótese, e agora eu vou atribuir as minhas regras de dedução, que inicialmente a gente só está falando das regras de equivalência, né? Então, eu posso aplicar Morgan aqui. Então, eu posso aplicar não A ou não B equivalente, logicamente, a dizer não A e B. Isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês, né? Vocês têm uma vantagem que vocês podem utilizar do papel para olhar, certo? Mas se vocês não exercitarem, vocês nem olhando para o papel vão entender. Então, é necessário o exercício, certo? E aí, se eu pegar e chamar A e B de P, ou seja, pegar esse cara aqui e chamar de P, eu vou ter não P ou C. Se você olhar lá nas regras de equivalência, a gente vai chegar à conclusão que isso é exatamente o quê? É exatamente a condicional, tá? Onde eu tenho que não A ou B, é exatamente A implica em B. Então, eu vou aplicar em 2, nessa premissa aqui 2, exatamente a condicional. Então, eu apliquei em 1 a Morgan, e agora eu vou aplicar a condicional em 2. Então, ao aplicar a condicional em 2, eu chego à conclusão que eu tenho A e B implica em C. E aí, A e B implicando em C, a gente chega no formato do argumento, certo? Quem é o argumento? Quem são as premissas? São exatamente o A apenas, o B apenas, ou seja, o meu P1 é o A, a minha fórmula P1 é a minha fórmula P2 é B, e o Q é exatamente a minha conclusão. Então, eu tenho as minhas premissas P, certo? E tenho a minha conclusão, que é Q. Ok, galera? Ok? Tá todo mundo mudo? Devem estar entendendo, eu espero que estejam. Ok? Até aqui, ok, gente? Ok? Beleza. Ok. Show. Então, agora que eu fiz não uma leve revisão, porque não é bem uma revisão, mas eu falei das regras de equivalência que foram dadas na aula passada, a gente agora vai falar das regras de inferência. Então, as regras de inferência, elas são regras lógicas que nos permitem deduzir proposições a partir de outras, certo? E como que é a notação dela? A implica logicamente em B, certo? Então, nós dizemos que A está para B, é uma regra de inferência quando A implica logicamente em B. Quando eu falo que A implica logicamente em B, eu estou dizendo que, ao trocar o implica logicamente por uma condicional, se A, então B é uma tautologia. Então, em ambos os casos, tanto na regra de equivalência quanto na regra de inferência, a gente tem que provar que é uma tautologia. Quando eu estou provando que é uma tautologia, eu estou dizendo que eu não estou alterando o valor lógico que eu quero chegar, que é exatamente a veracidade da minha conclusão, que é Q. Ok? E aí, aqui estão as regras de inferência. Olhem lá no Classroom essas regras de inferência, porque essas regras de inferência, elas estão exatamente associadas, elas estão lá e aí fica mais fácil de vocês olhar. O que acontece? Eu tenho o seguinte, eu tenho uma fórmula chamada P,
e eu tenho uma fórmula chamada P implica em Q. Quando eu tenho essas duas fórmulas, duas premissas, ou, né, duas proposições, eu posso, através da regra que a gente chama de modus ponens, deduzir que, tá? Se eu tiver P implica em Q, e eu tiver a negação do meu consequente, eu posso deduzir a negação do meu antecedente, que é chamado de modus tollens. Se eu tiver uma premissa P, ou seja, uma fórmula P e uma fórmula Q, eu posso, através da adição, juntar P e Q, ou seja, fazer a conjunção. Aí você pode... Eu vou falar todas e depois eu vou tentar explicar mais ou menos como é que é a ideia. Se eu tiver P e Q, eu posso exatamente enxugar, simplificar e deduzir apenas o P. Se eu tiver P e Q, eu posso deduzir o Q também. Se eu posso deduzir P, eu posso deduzir Q. Se eu tiver apenas uma fórmula P, eu posso adicionar uma outra fórmula qualquer, que eu chamei de Q, de ou seja, P ou Q. Se eu tiver P implica em Q, através da absorção, eu posso deduzir P implica em P e Q, tá? Pelo silogismo disjuntivo, são os nomes dados, tá? Assim, não tem, você tem que gravar, mas assim, como vocês vão utilizar da folha, vocês vão olhar lá na folha e vão botar o nome. Se eu tiver P ou Q e tiver a negação de um deles, ou não P ou não Q, a gente vai deduzir um deles, Q ou P. Certo? E aí, deixa eu só falar mais ou menos como é que funciona a ideia. Se eu tenho atribuição de verdade para P, certo? Eu tenho atribuição de verdade. Acho que eu vou para o quadro, eu acho que é melhor para explicar. Espera um instantinho, deixa eu para o quadro. Eu vou para o quadro que eu acho que fica melhor. Deixa eu ver se eu... Ah, meu pai. Tentei todas as luzes, exceto... Deixa eu ir para o quadro, que eu acho que fica mais fácil para... Vocês estão vendo o quadro todo? Estão vendo o quadro, galera? Sim, dá para ver todo. Sim. Sim? Sim, professor. Beleza. Então, olha só. Eu tenho aí o modus ponens, que é exatamente uma fórmula P, e eu tenho uma fórmula que é P implica em Q. E ele está dizendo que ele deduz o quê? Então, quando ele diz que deduz Q, ele está dizendo que ele tem como conclusão o quê? Certo? O que significa isso? E eu quero mostrar exatamente, como eu estou falando de regra de inferência, eu quero mostrar exatamente que isso tudo aqui, independente do valor lógico, vai ser exatamente o quê? Verdadeiro. Certo? Então, se P for verdadeiro, P aqui também é verdadeiro, certo? Ok? Tudo bem? Uma coisa só, eu não cheguei a entender porque na tabela está com vírgula, aí você botou um sinal do E. É porque a vírgula, ela... Lembra, eu não botei assim, ó, P1, E, P2, E, P3, E, até PN. Sim. Sim. Aí, o que eu fiz lá na separação, quando eu falo de premissas? Isso é P1 é uma premissa, P2 é uma premissa, P3 é uma premissa, PN premissa. Então, eu botei P1 é uma premissa, P2 é uma premissa, até PN uma premissa. Ok? Essa vírgula aí é só para indicar o seguinte, que eu posso pegar P1 e unir a P2. Ou seja, P1 e P2 é exatamente P1 e P2. Tá aqui, não tá? Certo ou não? Certo. Então, é exatamente isso. Por quê? Porque na regra de equivalência, a gente não tem a separação da vírgula. A gente mostra que uma fórmula A
é equivalente logicamente a uma fórmula B. Na regra de inferência, não. Eu posso ter duas fórmulas e deduzir uma só. O que não acontece na regra de equivalência. Certo? Na regra de equivalência, de uma, eu chego à conclusão de outra. Na de inferência, eu posso ter duas. Então, eu posso ter o P, eu poderia ter aqui, ó, quem vai ser uma premissa? No modus polis, eu tenho essa premissa aqui, que é P, que eu chamei de 1. Eu vou ter a premissa P implica em Q. Então, suponha que essas sejam as minhas premissas, tá? São essas as minhas premissas. Então, eu posso, dessa de P e de P implica em Q, gerar uma terceira função que vai exatamente gerar quem? Q. Através de quem? 1 e 2 modus polis. Entendeu ou ainda está com dúvida? Acho que entendi. Qualquer coisa, mais para frente, se você continuar não entendendo, a gente volta. Tá? Então, o que acontece? Aqui, quando a gente tem a atribuição do valor lógico, que é P, verdadeiro para P aqui, o Q tem duas opções. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Confere? Confere, gente? Ela não tem que ser verdadeira, não só, apenas. Oi? Ela não tem que ser a tautologia, não, né? Tipo, só verdade. Não, calma aí. Olha só. Para ser uma tautologia, eu tenho que, para quaisquer valores lógicos, tudo tem que dar verdadeiro. Então, eu tenho exatamente o seguinte: eu posso ter verdadeiro para P, certo? Se P for verdadeiro, Q pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Certo? Sim ou não? Sim. Ok. Se P é verdadeiro e Q for verdadeiro, esse cara é verdadeiro também, porque Q é Q. Então, eu vou ter P verdadeiro implica em verdadeiro, vai me dar verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, implicando em que é verdadeiro, me dá verdadeiro. Então, para essa atribuição, eu tenho que é verdadeiro. Confere? Sim, sim. Sim. Agora, se Q for falso, esse cara é falso também. Ok? Esse Q também é falso. Aí eu te falo, verdadeiro implicando em falso me dá falso. Certo? Falso e verdadeiro é falso. Falso implicando em falso é quê? Verdadeiro. Certo? Sim ou não? Eu consegui enxergar aqui, sim. Mas agora é com a turma aí responder também. Entenderam ou não, gente? Eu preciso desse feedback. Sim. Tá. Então, aqui, agora eu tenho que avaliar quando P é falso. Se P é falso, esse aqui é falso. Certo? Aí, novamente, o que pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Se Q for verdadeiro, a implicação também é verdadeira. Se o Q for falso, a implicação é falsa. Então, agora eu vou avaliar. Falso implicando em verdadeiro, ó. Falso implicando em verdadeiro. Dá quê? Verdadeiro. Verdadeiro e falso dá falso. Falso implicando em verdadeiro é quanto? Verdadeiro. Agora aqui, falso implicando em falso, dá verdadeiro. Verdadeiro e falso, dá falso. Falso implicando em falso, dá verdadeiro.
Ou seja, para qualquer atribuição de P e para qualquer atribuição de Q, tudo deu verdadeiro. Então, eu estou chegando à conclusão que, se eu tenho uma premissa P e eu tenho uma premissa P implica em Q, eu posso deduzir Q, porque não vai alterar o meu valor lógico, que é verdadeiro. Entenderam a ideia? Sim ou não? Entendi, assim, você acabou provando, né, o que... Sim, eu acabei provando isso. Na verdade, a ideia é que aí eu vou novamente pedir para vocês fazerem em casa. É vocês provarem que todas as outras são verdadeiras. Porque você tem aí o modus tollens. Modus tollens é o quê? P, tá horrível essa caneta, deixa eu pegar. Eu tenho P, implica... Eu tenho, no modus tollens, eu tenho P. Ah, piorou. Ai, meu pai. Tem tanta caneta que... Vamos ver se é essa foi. Eu tenho P, implica em que, e não que, isso vai gerar, ou seja, vai me dar como consequência não P. Certo? Então, o modus tollens é exatamente eu provar isso. Para qualquer valor de P, para qualquer valor de Q, isso tudo aqui é verdadeiro. E quando eu provo que isso tudo é exatamente uma tabela verdadeira, eu sei que se eu tenho uma premissa que é do tipo P implica em Q, e eu tenho uma premissa que é do tipo não Q, eu posso deduzir não P. Entenderam a ideia ou não? Sim, não ou talvez? Sim? Sim. Ok. Então, a gente vai... Eu quero que vocês, então, façam exatamente isso em casa. Eu quero que vocês provem exatamente isso, né? Que todas essas regras de inferências, elas são implicação lógica do outro. Então, por exemplo, você vai pegar P, vai pegar Q, certo? E vai mostrar que P e Q exatamente implica, logicamente, em P e Q. Isso tem que dar uma tautologia. Ah, Raquel, esse é fácil, realmente, porque P e Q, para qualquer valor lógico desse cara aqui, vai exatamente me dar o P e Q, certo? Então, eu já provo facilmente que ele é uma tautologia. Mas as demais, eu tenho P e Q. P e Q implica logicamente em P, certo? E assim sucessivamente. Essas são as regras de inferência, mas tem mais 3, se eu não me engano, ou 4, 5, que são o silogismo hipotético. O silogismo hipotético, ele diz o seguinte: se eu tenho P implica em Q, e eu tenho outra premissa que é Q implica em R, então ele vai exatamente eliminar o Q e vai deduzir P implica em R. Esse é o silogismo hipotético. O dilema construtivo, que é o DC, eu tenho o seguinte: eu tenho uma premissa que é P implica em Q, eu tenho uma premissa que é R implica em S, ou seja, fórmulas que não necessariamente são iguais, até podem ser iguais, mas não necessariamente são iguais. E se eu tiver o ou dos meus antecedentes, eu vou gerar o ou dos meus consequentes. Então, se eu tiver o ou do P ou Q, ou seja, se eu tiver a disjunção do meu P com R, eu vou ter a disjunção do meu Q com S. Aqui. Certo? O dilema destrutivo é o contrário. O dilema destrutivo eu tenho P implica em Q, eu tenho uma premissa R implica em S. Se eu tiver a disjunção da negação dos meus antecedentes, que são Q e S, ou seja, se eu tiver não Q ou não S, eu vou deduzir o não P
Eu vou fazer a disjunção do não P com o não R. Não P ou não R. Certo? Então, esse é o dilema destrutivo. A inferência por casos, ele me diz o seguinte: se eu tenho uma premissa que é do tipo P implica em Q, e eu tenho um R implica em Q, ou seja, consequentes iguais, eu posso fazer a disjunção dos meus antecedentes implicando no meu consequente. Então, eu tenho P ou R implica em Q, que é a inferência por casos. E eu tenho a inferência por eliminação. O que eu tenho? Se eu tiver uma premissa que é do tipo P implica em Q ou R, e eu tiver a negativa de uma das fórmulas do meu consequente, eu posso deduzir apenas o P implica em Q. Certo? É inferência por eliminação. Então, todas essas regras de inferência, elas vão nos ajudar, ou seja, eu consigo provar que, independente do valor lógico atribuídos para essas fórmulas, eu deduzo algo que tem o mesmo valor lógico, certo? Então, é mais ou menos isso. Beleza. Qual a diferença da regra de equivalência para a regra de inferência? A regra de equivalência, ela exatamente me dá uma via de mão dupla. Ou seja, eu tenho uma fórmula A que eu posso deduzir a uma fórmula B. Eu posso também pegar essa fórmula B e deduzir a fórmula A. Então, as regras de equivalência, elas permitem a substituição em qualquer direção. A pode ser trocada por B e B pode ser trocada por A. Já a regra de inferência, eu não posso fazer isso. Então, só para exemplificar a regra de equivalência, eu posso trocar P implica em Q por não P ou Q, ou posso pegar não P ou Q e trocar por P implica em Q. Certo? Então, eu posso utilizar das duas. Já nas regras de inferência, não funciona em ambas as direções. Apenas na direção em uma via. A pode ser trocada por B. Perdão, A é equivalente, infere logicamente em B. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho P, eu tenho que P, eu posso trocar por P ou Q. Certo? Fazendo o quê? Fazendo a adição. Então, isso é verdadeiro. E isso realmente é verdadeiro. Se a gente observar, o que acontece? Quando eu faço P valendo verdadeiro, certo? O meu P aqui é verdadeiro, certo? Independente do valor lógico de Q, essa premissa, essa fórmula aqui, que é P ou Q, é verdadeira. Então, verdadeiro implicando em verdadeiro, é verdadeiro. Se o meu P for falso, falso implicando em qualquer coisa é falso. Então, não preciso nem analisar. Então, eu consigo provar que isso é uma tautologia. Agora, se eu tiver P ou Q implica em P, isso é falso. Por que isso é falso? Porque se eu atribuir P como sendo verdadeiro, esse P também é verdadeiro. Certo? E aí, se eu tiver Q como sendo verdadeiro ou falso, isso tudo é verdadeiro. E verdadeiro implicando em verdadeiro me dá verdadeiro. Agora, se P for falso e Q for falso, o que eu vou ter? Eu vou ter falso implicando em algo que é falso também. Isso vai me dar verdadeiro. Então, quebra exatamente quando o quê? Quando o meu P é verdadeiro, o meu Q é falso, e aí eu vou ter verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso me dá verdadeiro. Eu fiz errado. Calma aí. Perdão. Vai falhar quando P é falso, Q é verdadeiro. Deixa eu mudar aqui. Opa.
Deixa eu mudar aqui tá confuso. Quando que isso não vai funcionar? Quando P é falso, calma. O meu Q é verdadeiro e o meu P é falso. Por quê? Porque verdadeiro disjunção ao meu falso, verdadeiro disjunção, perdão, com o meu falso é exatamente verdadeiro, porque basta um ser verdadeiro para ser verdadeiro. Se eu tiver verdadeiro implicando em algo que é falso, isso é falso, certo? Então, eu vou ter uma atribuição de verdade, uma atribuição em que me gera uma falsidade, levando a não ter uma tautologia, certo? O mesmo acontece se eu fizer P ou Q implicando em Q. P ou Q implicando em Q, a mesma coisa. Só que aqui eu troco, né? O P é verdadeiro, o Q é falso, e aí o Q vai ser falso. Entendido, gente? Entendido? Eu posso dar continuidade ou vocês têm dúvida? Sim. Pode dar continuidade por mim. Pode, né? Ok. Qualquer coisa vocês parem, tá, gente? Beleza. Então, agora a gente vai para os exemplos. E eu acho que o exemplo vai dar uma certa ideia de como funciona. Para a gente utilizar os exemplos, eu vou pedir para que vocês tenham no computador de vocês aberto também a tabelinha, porque a tabelinha ajuda muito, tá? Então, eu quero provar, usando a lógica proposicional, o seguinte argumento. A e B implica em C, e A e B implica em D ou não C, e B, isso tudo deduz o D. Ou seja, a minha conclusão é D, certo? Quais são as premissas? Alguém tem ideia de quais são as premissas? Seria o A, tudo está separado pela conjunção, né? Tudo que está separado pela conjunção, perfeito. Então, seria o A, seria o B implica em C, seria o A e B, isso tudo aqui, né? A e B implica em D ou não C, e o B. Então, eu tenho 4 premissas e quero concluir quem? D. Certo? Então, eu tenho exatamente isso. Eu tenho 4 premissas e quero concluir D. Ou seja, eu quero mostrar que, para quaisquer valores lógicos desses carinhas aqui, tá? Isso tudo é verdadeiro. Isso tudo é verdadeiro. Ok? Então, eu tenho exatamente o quê? A primeira premissa é a segunda premissa é B implica em C, a terceira premissa é A e B implica em D ou não C, certo? A quarta premissa é B, ok? E aí, a gente pode ter o quê? O que a gente pode utilizar? A gente agora vai utilizar das regras de dedução. Quais são as regras de dedução? As de equivalência e as de inferência. Então, a gente vai olhar. O que eu gosto sempre de mostrar para vocês? Eu quero provar D, não é isso? Eu não quero chegar à conclusão de D. D está onde? D está em 3. Confere que D está em 3? Então, eu tenho que chegar em 3. Por quê? Por que eu tenho que chegar em 3? Porque D está dentro de um monte de coisa que eu ainda não sei como diminuir. Então, eu tenho que diminuir esse 3. Para eu diminuir o 3, então eu tenho... Para eu diminuir esse 3 aqui, eu preciso atacar quem? Eu preciso exatamente tirar esse pedacinho aqui, que é A e B, certo? E A e B estão onde? Em 1 e 2. Certo? Perdão, 1 e 4, desculpa. Certo? Ok? Sim. E eu tenho que tirar o C. Ou seja, eu tenho que tirar esse não C. E o não C está onde? Em 2. Então, eu tenho 2 coisas para atacar.
Eu tenho que atacar, eu tenho que chegar à conclusão de A e B, e eu consigo chegar à conclusão de A e B? Eu consigo chegar à conclusão de A e B com o que eu tenho? Acho que 1 e sim. 2, acho que sim. 1 e 2. Consigo, usando o quê? Usando qual regra de dedução? Olha lá na tabelinha. A conjunção, no caso, né? Exatamente. Então, eu vou pegar e vou fazer a conjunção de A com B, certo? Mas eu também tenho que deduzir C, não tenho que deduzir C? Ou seja, eu tenho que tirar C. E para eu tirar Mas C, eu tenho que fazer o quê? essa daí, B conhecer ele é não ser. Eu tenho que pegar esse B que está aqui, usar uma regra de dedução que tenha algo desse B para retirar C. Qual é a regra? A modus ponens, né? Modus ponens. Então, é exatamente o que você vai fazer. Ah, professora, precisa ser na ordem? Não necessariamente, porque eu posso utilizar de vários ao mesmo tempo. Então, eu poderia começar do 2 com 4, poderia começar do 1 com 4 primeiro, também poderia, não alteraria nada, porque eu posso utilizar do 4 várias vezes, certo? Já que ele tem atribuição de valor de verdadeiro. Então, eu tenho o seguinte, eu deduzi C através de modus ponens, 2 e 4, ó. 2 e 4 eu utilizei o modus ponens e gerei C. Ok, até aí ok. Agora eu vou fazer o quê? A conjunção de A com B, usando quem? 1 e 4. 1 e 4 a conjunção. Quando eu faço a conjunção de 1 com 4, quem eu vou ter? Eu vou ter um carinha que é exatamente esse cara que está aqui. E aí, qual seria a regra de dedução que eu utilizo? Alguém tem ideia? Novamente o modus ponens. Por quê? Porque isso aqui não é uma fórmula. Essa fórmula não é igual a essa fórmula aqui? Esse aqui seria o meu P. P. E esse cara também seria meu P. Então, quando eu tenho P e tenho P implica em alguma coisa, se eu usar o modus ponens, eu vou deduzir quem? D ou não C. Certo? Então, eu apliquei o modus ponens aqui, gerando quem? D ou não C. Então, o 3 e o 6, eu utilizei o D ou não C. E aí, agora eu posso pegar o C com o D ou não C e utilizar exatamente o quê? Aí eu poderia utilizar o dilema, o silogismo hipotético. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a comutativa, tá? Vou comutar D com C, não C. Comutei. Ao comutar isso, eu vou ter exatamente o quê? A condicional. Se vocês olharem lá, eu tenho condicional é não C ou D, e vai chegar à conclusão que C implica em D. C implica em D, então eu utilizo da condicional em 8. E com 5 eu utilizo o modus ponens. C implica em D, eu gero o D usando o modus ponens. Entenderam a ideia, gente? Entenderam a ideia? Eu entendi. É difícil visualizar ainda, porque a gente não acostumou tanto com a prática. Exatamente. Não, isso é só com prática. Eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês façam. Eu quero que vocês entendam primeiro. Esse é o primeiro passo. E sem olhar a folha fica difícil também. Eu tô sem a folha aqui. Tem que olhar a folha. Agora tem que olhar a folha. Mas com a aula gravada, vocês vão olhar novamente e vão
e vão ver como que funciona, ok? Vamos para o segundo Só- exemplo. Oi, Ô, fala. Raquel, só repete para mim com a última parte ali do CD, COD. Não COD. Qual o item? 8 ou 9? 8. O 8, eu fiz a comutativa no 7, ou seja, D ou não C é não C ou D, certo? Essa parte aí mesmo. Então, comutativa. do 8 para o 9, eu utilizei uma regra de equivalência, que é a regra chamada condicional. Dá uma olhada na tabela, chamada condicional. Conseguiu ver na tabela? Tá, tô vendo agora. E aí a condicional diz o seguinte: P implica em que, se somente se, não P ou que. Então você chama de C, o seu C é o seu P e o seu Q é o seu D. Certo? Certo. E aí você deduz C implica em D. Certo? Certo, entendi. Beleza, então vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte: eu quero provar o argumento PE não Q, E que ou não R, certo? E S implica em R, e eu quero concluir PE não S. Beleza. Quais são as premissas? As premissas são exatamente PE não Q ou não R, S implica em R, e eu quero concluir exatamente PE não S. Então, eu quero exatamente essa dedução, certo? Então, eu tenho a primeira premissa, que é PE não Q, a segunda premissa, que é Q ou não R, a terceira premissa, que é S implica em R, e eu quero deduzir PE não S. Se eu quero deduzir PE não S, o que eu quero? Ó, o P está em 1. O não S, o S, né? O único S que aparece está em 3. Então, o que eu posso fazer? Eu vou ter que manipular essas premissas de forma a chegar à conclusão do 1 e do 3, certo? Como que eu vou chegar a isso? PE não Q, a gente pode deduzir exatamente o quê? Ou P ou não Q, utilizando o quê? A simplificação. Então, eu posso usar a simplificação. Eu posso deduzir o P e posso também deduzir o não Q. Por que eu deduzi o não Q primeiro? Porque eu posso utilizar do não Q para exatamente mexer no 2, certo? Como que eu vou mexer no 2? Eu vou mexer no 2 exatamente usando a condicional. Eu vou gerar comutativa no 2, Q ou não R é não R ou Q. Não R ou Q é exatamente a minha condicional, que R implica em Q. Então, eu utilizei a condicional em 5. Quando eu faço isso, eu vou ter R implica em Q, e quando eu fizer a negativa do meu consequente, eu vou gerar a negativa do meu antecedente através do modus tollens, certo? E aí eu faço o modus tollens, gerei o não R. Agora eu posso usar modus tollens também usando o 3, o não R em 3 aqui. Justamente vai me gerar o não S. E não S é exatamente o que eu já quero na minha dedução, certo? Agora eu posso usar o quê? Simplificação no 1, que é o P. Então, eu posso pegar e simplificar o P, e vou agora utilizar do 8 e 9, porque eu tenho P e tenho não S, eu posso fazer a adição.
a conjunção, certo? E aí provei exatamente, eu provei a minha conclusão, que é P e não S. Tudo bem, gente? Sim? Sim ou não? Essa foi mais ou menos. Foi mais ou menos o quê? O que foi mais ou menos? Você não... Porque, assim, uma coisa é você... Ah, eu não faria. Não, você não vai fazer mesmo. Nós estamos no segundo exemplo. Calma. Mas, eu entendi a lógica. Entendi que você foi manipulando até chegar ao que você queria. Sim, entendi a lógica. Então tá ok, tá no caminho certo. A gente vai fazer uns 6 exercícios, aí você vai chegar no final ok, tá? Então vamos lá, vamos ao terceiro exercício. Terceiro exercício, eu tenho, quais são as premissas? Eu tenho P ou não que implica em R, P implica em S e tenho não R. E eu quero exatamente deduzir S. Então, são exatamente essas as minhas premissas e tenho o S como conclusão. Então, a primeira premissa, a hipótese é P ou não Q, depois tenho não Q implica em R, depois eu tenho P implica em S e depois eu tenho não R, certo? Se eu quero concluir S está onde? Em 3. Para eu chegar a S, eu preciso retirar P. P está em quem? Está em 2. Se eu quero retirar o meu P, eu preciso retirar o meu Q, não Q. E o não Q está onde? Está em 2. Certo? Se eu quero sair do meu não Q, eu preciso deduzir R. E meu R está onde? Em 4. Então, assim, eu consigo entender onde eu tenho que manipular primeiro. E aí eu já chego à conclusão que eu tenho que manipular o 4 junto com 2. Certo? O 2 com 4, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho não R e o R é meu quê? Consequente. Se ele é meu consequente, e eu tenho a negativa dele, eu posso usar modus tollens, certo? E aí, como que eu vou utilizar o meu modus tollens? Exatamente, o modus tollens vai ser exatamente a negativa do meu antecedente. Então, eu usei o modus tollens. Não que é a dupla negação, ou seja, não que é que, certo? Então, utilizei do que. Agora, eu tenho exatamente o que? Eu tenho que e tenho P ou não que. P ou não que, eu posso exatamente gerar quem? P, utilizando o quê? O que nós chamamos de silogismo disjuntivo. Raquel, eu poderia fazer a comutativa do P ou não que, fazendo não que ou P, e depois fazer a condicional, que é que implica em P, e depois fazer o modus ponens? Posso fazer isso também resolve. E isso é uma coisa que a gente vai observar, que existem várias maneiras de se provar, certo? Então, eu vou agora, gerei o P. Ao gerar o P, eu tenho exatamente o quê? Posso utilizar no 3. Eu posso usar modus ponens em P, que é P implica em S, P e P implica em S, gerando quem? S. Certo, galera? E aí, exatamente, cheguei à conclusão do que eu queria, que é exatamente o meu S. Ok? Beleza. Então, o exemplo 4. O exemplo 4, novamente, a gente vai fazer a manipulação até chegar à conclusão. Quais são as hipóteses que a gente tem? A gente tem P implica em Q implica em não R, não R, P ou não
P ou ST, e eu quero concluir S. Então, essas são as minhas hipóteses, essas 4 hipóteses, e eu quero concluir S. Se eu quero concluir S, o que eu tenho? S está em 4. Para eu concluir S, eu preciso retirar o meu P antes. Então, para eu retirar o meu P, eu tenho que atacar 1. Para eu retirar o meu P, eu preciso retirar o meu Q. E o meu Q só está em 2. E para eu retirar o meu Q, eu tenho que retirar o R, o não R. E o não R está em 3. Então, eu já sei que eu tenho que primeiro atacar quem? De 2 e 3. Como eu vou atacar o 2 e o 3? Q implica em não R. E não R, eu vou utilizar exatamente modos Toles. Modos Toles em 2 e 3. Certo? Mas aí aqui, no caso, eu usei a dupla negação, mas não precisava. Eu vou gerar exatamente, eu posso gerar exatamente o não que é o meu modus tollens. Gerei o meu modus tollens em 2 e 3. E aí ele me deu não que. Novamente, eu tenho não que com P implica em que. P implica em que. E a negativa do meu consequente, eu posso usar modus tollens gerando a negativa do meu antecedente, que é não P. 1, 6 com modus tollens. Agora eu tenho não P ou eu tenho não P ou quem? Eu tenho exatamente não P e tenho P ou S e T. Então, eu posso utilizar exatamente do meu silogismo disjuntivo. O silogismo disjuntivo diz que se eu tenho a negativa de uma das minhas fórmulas, eu gero exatamente a seguinte, que é ST. Se eu tenho ST, eu posso, então, simplificar o que eu quero, que é S. E aí, cheguei à conclusão do que eu queria. Certo? Beleza. Ó, eu tô indo, hein, gente? Eu tô passando. Se vocês tiverem dúvidas, vocês têm que me parar. Próximo, ok? Próximo. Exemplo 5. Quais são as minhas premissas? P e Q implica em R, P implica em P, não P, e eu quero chegar à conclusão exatamente em quem? R, E, P ou Q. Então, são exatamente essas minhas hipóteses. Tá? Eu quero exatamente, eu preciso das seguintes hipóteses. Eu preciso de R e preciso de P ou Q, porque depois eu faço exatamente a conjunção. R está onde? Bem, P ou Q já estou em 1, né? Então, eu não preciso me preocupar com P ou Q. Eu preciso me preocupar apenas com R. R está em 2. R está em 2. Mas para eu ter R, eu preciso retirar Q. O meu Q está exatamente em 1. Para eu retirar o meu Q, eu preciso do P. O P está onde? Em 3 ou em 4. Certo? Então, eu posso manipular de forma a conseguir resolver o problema. Eu posso aplicar exatamente em 1 e 4 o meu silogismo disjuntivo, que vai me gerar exatamente o quê? Se eu gerar o quê, eu tenho exatamente com 2 o quê? O meu modus ponens, gerando quem? R, que era o que eu queria. Agora eu tenho R e tenho P o quê? Então eu posso fazer o quê? A minha conjunção com 1 e 6. E cheguei à conclusão. Já resolvi o meu problema. Certo? A gente observa que, Raquel, mas eu não usei o 3. Não usei o 3, não tem problema nenhum. O que a gente chega à conclusão é que essa minha premissa, P implica em P, ela é uma premissa que não me ajuda em nada. Ou seja, é uma premissa que pode ser descartada. Ou seja, eu consigo provar com essas 3 premissas
a conclusão que eu quero. Ok? Aí aqui a gente pode ver que eu posso também utilizar do 3. Eu poderia fazer uma outra questão que me gera um resultado utilizando o 3. Qual que vai ser? Eu vou ter exatamente o quê? P ou R de onde? Calma aí. P ou R, usando silogismo, dilema construtivo. Exatamente onde? Aí agora vamos lá. O dilema construtivo, ele me diz o seguinte. O dilema construtivo, eu tenho A, implica em B, eu tenho C, implica em D. Se eu pegar exatamente P ou Q, quem é P ou Q? São o ou dos meus antecedentes. Então, ele vai me gerar o ou dos meus consequentes, que é R ou P. Certo? Ao fazer isso, eu agora posso aplicar o meu silogismo disjuntivo gerando, com 4 e 5, gerando o meu R. Ok? E aí eu posso agora utilizar do 1 e o 6 com a minha conjunção. Então, a gente observa que eu posso usar desses 3 aqui, eu posso utilizar o meu dilema construtivo. E aí eu observo que eu utilizei do P implica em P. Mas a gente vê que não precisa, não é necessário. Ok? Beleza. Demonstração condicional. O que significa demonstração condicional? É exatamente o seguinte: o mesmo argumento que eu dou, P1 e P2 até Pn, isso implica em R, implica em S. O que acontece? Quando eu tenho exatamente a minha conclusão como sendo R implica em S, o que eu posso fazer? Como isso aqui é verdadeiro, eu tenho, se isso aqui é verdadeiro, eu tenho a conclusão que a única maneira para isso aqui ser falso é R ser verdadeiro e S falso, certo? Para isso acontecer. Mas eu tenho que isso aí é verdadeiro. Então, para isso ser verdadeiro, o meu R pode ser uma premissa. Então, se ela pode ser uma premissa, eu posso colocá-la como sendo uma premissa. Então, ao invés de eu utilizar as minhas premissas P1, P2, P3 até Pn, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu R, que é o meu antecedente da minha conclusão, e utilizar como sendo uma premissa para eu poder inferir o meu S. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que eu diminuo a minha... eu diminuo exatamente a minha conclusão e, além disso, eu tenho uma munição a mais de premissas. Então, eu acabo me tendo uma munição a mais e eu diminuo, eu simplifico a conclusão desejada, certo? Então, ao invés de eu precisar provar P1 e P2 até Pn implica em R, implica em S, basta eu provar o quê? Que, dadas as premissas P1, P2 até Pn e o meu R, isso vai me dar o meu S. Certo? Então, vamos ver como que funciona isso no exemplo. Usando a lógica proposicional, prove o argumento A implica em A implica em B, que me gera A implica em B. Vou fazer da forma tradicional, sem utilizar a demonstração condicional. Eu tenho simplesmente a minha premissa. A implica em A implica em B e vou utilizar do meu A. Por que eu utilizei desse A? Se eu tivesse apenas a primeira premissa, eu não conseguiria provar esse argumento, certo? Então, quando eu não consigo provar esse argumento, eu posso ter uma munição a mais,
que seria o meu A. Ao utilizar do A como sendo uma hipótese, basta eu provar o quê? O B, certo? Então, eu tenho exatamente isso. Então, eu tenho a primeira hipótese, que é A implica em A, implica em B. A minha segunda hipótese é o meu A, e aí eu posso utilizar exatamente do modus ponens, onde eu tenho A e A implica em A em B, vai me gerar exatamente A implica em B, certo? E, novamente, eu posso utilizar do meu do meu item 2 e o meu item 3, o modus ponens para gerar o que eu quero, que é B. 2 e 3. Certo? Então, aqui a gente vê que funciona bem a demonstração condicional. Uma outra forma de fazer, um outro exemplo, é esse 7º exemplo, em que eu vou fazer das duas formas. Eu vou fazer do modo sem precisar da demonstração condicional e vou fazer depois utilizando a demonstração condicional para a gente ver que não importa, né, se eu estou fazendo do método comum ou utilizando desse argumento. Então, eu tenho o seguinte, a minha hipótese é o quê? Eu tenho essa hipótese, a primeira hipótese e a segunda hipótese, e eu quero provar A implica em C. Então, eu tenho não A ou B como premissa e B implica em C como premissa. Então, eu tenho essas duas hipóteses, certo? Eu quero chegar à conclusão de A implica em C. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que a 1 é não A ou B. Então, eu posso utilizar da regra de equivalência, que é a condicional, para chegar à conclusão de que A implica em B. Então, A implica em B, ela vem da condicional em 1. Se eu tenho A implica em B e B implica em C, eu posso exatamente chegar à conclusão que A implica em C utilizando o silogismo hipotético, certo? Então, chego à conclusão que A implica em C, que era o que eu queria provar. Agora, utilizando da demonstração condicional, ou seja, a regra nova. Então, eu tenho não A ou B, eu tenho B implica em C, e tenho exatamente quem? A. E quero chegar à conclusão em C. Então, eu tenho o A aqui, eu vou gerar B usando exatamente o meu silogismo disjuntivo. O silogismo disjuntivo diz que se eu tenho A e tenho não A ou B, ele me gera B. Então, eu tenho B. Do 2 e do 4, a gente pode ver aí o modus ponens. Então, eu tenho exatamente B e B implica em C, gerando quem? C no meu modus ponens, que era o que eu queria provar. Ok? Beleza. Argumentos verbais. O que significa isso? Na verdade, o que eu quero mostrar com o argumento verbal? É a gente mostrar que onde se aplica a lógica proposicional. A gente vai observar que tudo que a gente fala, a gente utiliza da lógica. Então, se a gente for pensar em tudo que a gente fala, tem um encadeamento. Eu não falo nada aleatório. Então, o que é um argumento verbal? Um argumento em português, exemplos, resumos de um advogado em tribunal, uma propaganda, um discurso político, formado por declarações simples, pode ser testado logicamente por um processo em 2 etapas. Quais são os processos? Eu vou simbolizar cada declaração usando uma fórmula, ou seja, uma FBF, uma proposição, certo? E depois eu provo a validade do argumento construindo uma sequência de demonstrações. Ou seja, exatamente o que a gente fez, só que a gente vai utilizar das fórmulas, certo? Como que funciona isso? Por exemplo, se eu tenho o seguinte argumento, se as taxas de juros caírem, o mercado imobiliário vai melhorar. A taxa federal de descontos vai cair ou o mercado imobiliário não vai melhorar. As taxas de juros vão cair.
portanto, a taxa federal de descontos vai cair. A gente tem 4 frases que ela foi construída no português e que ela tem todo sentido. Porque se as taxas de juros caem, o que acontece? Você consegue pegar um empréstimo a ponto de conseguir pagar um imóvel, certo? Então, o mercado imobiliário melhora, certo? A taxa de desconto vai cair ou o mercado imobiliário não vai melhorar. Então, se a taxa não cai, né? Ou seja, se ela cair, eu sei que o mercado imobiliário ela fica, né? Não melhora. Então, ela precisa cair para poder melhorar, tá? E aí, quando eu presumo, né, que as taxas de juros vão cair, eu chego à conclusão que a taxa federal vai cair quando isso acontece. Então, essas 4 frases eu posso construir utilizando da proposição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as minhas proposições atômicas e vou dar uma variável para elas. Então, uma proposição atômica é o seguinte: taxa de juros vai cair. Chamei de J. Chamei de I, o mercado imobiliário vai melhorar. Chamei de F, a taxa federal de descontos vai cair. Certo? Então, são essas frases, são essas 3. O que eu vou chegar à conclusão? Se as taxas de juros caírem, ou seja, J, implica na condição de quê? Que o mercado imobiliário vai melhorar. Então, J implica em I, certo? A taxa federal de descontos vai cair. Então, F, ou o mercado imobiliário não vai melhorar, ou seja, não I. Então, eu tenho J implica em I, E, o F ou não ir, certo? As taxas de juros vão cair, ou seja, J. E isso vai concluir, portanto, que a taxa federal de descontos vai cair, ou seja, F. Então, o meu argumento vai ficar J implica em I, F ou não I, e J, e isso tudo vai gerar a conclusão de que a taxa federal de descontos vai cair. Será que isso é verdade? Será que eu consigo provar realmente que isso funciona? Então, vamos lá, vamos provar. Quais são as minhas premissas? As minhas premissas são 3. J implica em I, F ou não I e J. Eu posso utilizar do modus ponens, de 1 e com 3. JJ vai gerar I. Certo? Modus ponens em 3. Se eu pegar I, F ou não I, eu posso usar o silogismo disjuntivo, gerando quem? F. Certo? Era exatamente o que eu queria provar. F. Então, a gente já conseguiu provar que realmente isso é verdade. Agora, eu quero tentar encontrar uma outra prova sem utilizar essas regras de dedução, para mostrar que existem outras provas. A gente já viu em exemplos anteriores, mas eu tenho uma outra forma. Eu tenho J implica em I, eu tenho F ou não I, e eu tenho J, certo? E aí, chego à conclusão de que eu posso utilizar em um exatamente o quê? A condicional, não I ou F. Ah, não, utilizei em 2, comutativa, não I ou F. E aí eu vou chegar à conclusão de que, usando a condicional, que não A ou B, exatamente A implica em B. Então, eu vou chegar à conclusão de que I implica em F. I implicando em F, utiliza a condicional. E J implica em I implica em F. Então, eu posso chegar à conclusão que J implica em F, utilizando o silogismo hipotético. Certo? Do 3 com o 6, eu chego à conclusão que eu tenho J, e eu tenho J implica em F, e eu vou chegar à conclusão exatamente de F, utilizando do modus ponens. Então, a gente vê que a gente tem 2 exemplos me dando construções de quais regras de dedução diferentes, certo? Então, basta o nosso argumento. Beleza.
E para finalizar, a gente tem o que nós chamamos de forma normal conjuntiva. O que significa isso? Para isso, eu preciso definir o que vem a ser um literal. O que é um literal? Literal é uma fórmula atômica ou a negação dela. O que é uma fórmula atômica? É uma fórmula, ou seja, é uma proposição, né, uma frase que é declarativa afirmativa, certo? Ou a sua negação. Então, por exemplo, um literal não R, por exemplo. Um literal não R. Eu posso ter outro literal, que é que, certo? Eu posso ter, por exemplo, um literal que pode ser A minúsculo. Vocês observem que é minúsculo. Por quê? Porque é uma fórmula atômica, tá? O que é uma cláusula? Uma cláusula é uma disjunção, ou seja, é ou de literais. Então, eu tenho L1 ou L2 até Ln, certo? Então, a cláusula é uma disjunção de literais, certo? E esse N aqui, ele está condicionado a um número natural que indica o tamanho da minha cláusula, certo? Ou número de literais, ou seja, o número de literais. Então, por exemplo, a minha cláusula 1 é não P ou Q ou R. Qual é o tamanho dessa cláusula? 3. Se eu tiver Q ou não R, o tamanho dessa cláusula é 2. Outra cláusula, que é o próprio Q. Mas não, o Q não é uma literal? É um literal, mas uma cláusula também pode ser apenas um literal, porque N pode ser 1, certo? Então, eu tenho tamanho 1, certo? E o C4, um não R. Então, ok. Então, eu tenho exemplos aí de cláusulas. Beleza. O que é uma forma, o que está na forma normal conjuntiva? Uma fórmula A, ela está na forma normal conjuntiva quando ela é uma conjunção de cláusulas. Ela é E de cláusulas, certo? Então, por exemplo, se eu pegar não Q ou P ou R, é uma cláusula. Por quê? Porque é ou de literais. E não P ou R, não P ou R é outra cláusula. E que é uma outra cláusula. E P ou R, outra cláusula. E P ou não R, outra cláusula. Então, a gente observa que a gente tem cláusulas ligadas por E, ou seja, ligada por uma disjunção. Então, isso quer dizer que esse cara está na forma normal conjuntiva, certo? Então, aqui estão as minhas cláusulas. E aí você vai me perguntar o seguinte, mas para que isso, Raquel? Justamente por quê? Porque como eu estou trabalhando com proposições, ou seja, argumento, o argumento é exatamente o quê? O argumento das minhas premissas, as minhas premissas, elas estão exatamente num formato de conjunção, certo? Que não são de cláusulas, mas ela é conjunção de fórmulas. Então, eu quero trabalhar com isso, certo? Porque toda fórmula pode ser colocada no formato de cláusula. Então, por isso que a gente trabalha com a forma normal conjuntiva. Então, existe um algoritmo que resolve isso. Como que é esse algoritmo? O algoritmo é o seguinte, se a fórmula não tiver na forma normal conjuntiva, eu consigo transformar toda a fórmula em uma forma normal conjuntiva. Basta eu substituir. X implica em Y. Eu posso substituir por não X ou Y. Não X ou Y. Eu posso utilizar Morgan, usando o quê? Não X e não Y. Não X e Y. Novamente, eu posso utilizar Morgan, não X ou não Y. Dupla negação, não X implica em gerar X. E a outra, X ou
Y e Z, eu posso aplicar a distributiva. X ou Y e X ou Z, certo? Se eu utilizar dessas 5 regras, eu consigo transformar qualquer fórmula em forma normal conjuntiva, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, a fórmula P implica QE não R ou P, eu quero exatamente que seja transformado na forma normal conjuntiva. Eu vou fazer isso no quadro, por quê? Porque eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem como que isso funciona, tá? Apesar dela estar resolvida na transparência, né? No slide. Então, o que eu quero de você? Eu quero transformar. Eu quero pegar essa minha fórmula e exatamente transformar, ou seja, P implica em Q e não R ou P, e eu quero exatamente colocar no formato na FNC, ou seja, na forma normal conjuntiva. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou exatamente utilizar exatamente da minha condicional. Eu tenho esse cara implica nisso tudo. Então, eu vou utilizar do quê? Não P, certo? Eu vou até tirar daqui para ficar coisa melhor. Vou até parar a apresentação aqui. Eu vou ter exatamente o quê? Eu vou ter exatamente não P ou isso tudo, que é Q, E, não R ou P. Certo? E isso é equivalente ao quê? Aí eu tenho não P ou o Q, E. Posso utilizar Morgan aqui, que vai ser exatamente o quê? Não R e não P. Então, Morgan é exatamente isso. Ah, por que eu tirei o parêntese daqui? Eu tirei o parêntese daqui, eu posso deixar o parêntese, não tem problema. Mas você pode tirar o parêntese porque eu vou ter E aqui, vou ter aqui. Se eu tivesse E aqui, tivesse OU aqui, aí eu não poderia tirar o parêntese. Mas eu vou deixar o parêntese para ficar mais claro para vocês. Aí, já está na forma normal conjuntiva, que é E de OUs? Não. Aqui é um OU. Aqui dentro é EIS. Então, eu tenho que utilizar exatamente o que nós chamamos de distributiva. Então, eu vou ter não P ou Q, E, o quê? Não P, certo? Ou não R e não P. Esse cara aqui já está numa cláusula, já está no formato na cláusula, mas esse cara ainda não. Então, eu preciso novamente aplicar o quê? A distributiva. Então, eu vou ter não P ou Q, E não P ou não R, certo? E não P ou não P. Ou seja, agora eu estou numa conjunção de cláusulas. Esse cara está no OU, esse cara está no OU, esse cara está no OU. Então, se esses caras estão no OU e eles estão sendo conectados por E, então eu posso dizer que esse cara está na forma normal conjuntiva, certo? Então, eu vou voltar lá à apresentação para a gente finalizar a nossa aula. E aí, vocês, então, observam que eu estou na forma normal conjuntiva, certo? E aí, aqui tem a implicação, né? O que eu utilizei. E a gente chegou exatamente à conclusão de que é não P ou Q, não P ou não R, não P ou não P,
são exatamente as minhas cláusulas, certo? E ela já está no formato, na forma normal conjuntiva. E aí, quando eu tenho uma fórmula que está na forma normal conjuntiva, ou seja, e de ous, eu também posso escrever no que nós chamamos de forma clausal, ou seja, eu transformo um conjunto, ou seja, estar na forma clausal quer dizer que eu tenho que a minha fórmula A, ela está num formato de elementos que são cláusulas. Então, eu separo o meu... Quem são os meus elementos? São as minhas cláusulas. Então, L, esse cara está aqui no meu conjunto, esse cara está no meu conjunto, até esse cara está no meu conjunto. Então, no exemplo que eu tenho, em que a gente transformou na forma normal conjuntiva, a minha forma clausal tem exatamente essas cláusulas, ou seja, esses elementos, né? Então, A pode ser escrito da seguinte forma: A é igual a não P ou Q, não P ou não R, não P ou não P. Ou seja, tem 3 elementos, ou seja, tem 3 cláusulas, certo? E aí, a gente finaliza a nossa aula de lógica proposicional. Eu sei que foi densa, né? Porém, a gente consegue finalizar e eu estou à disposição para, se vocês tiverem alguma dúvida. Ok? Ok.